Suicidar-se por medo da morte. Não é a coisa mais insensata que alguém poderia fazer? O coronavírus apareceu e milhões de pessoas foram e estão confinadas em suas casas. Os governos tomaram medidas drásticas para conter a epidemia, baseando-se em quê? Modelos matemáticos não confiáveis. O Imperial College de Londres lançou um estudo que provocou essa onda de confinamentos aí em vários países. E o estudo era baseado num discutível código de simulação de pandemia. Depois, a Universidade de Bonn, na Alemanha, divulgou um estudo contestando as projeções iniciais da letalidade da pandemia. Tome a Itália. No final de abril, o número de mortes pelo coronavírus era 50 vezes menor do que a projeção mais alarmista. E 10 vezes menor do que a projeção menos alarmista. Medidas drásticas baseadas a partir de modelos incertos. E do outro lado da moeda? Qual é o efeito disso na economia mundial? E as consequências vão ser o quê? Desemprego massivo, fechamento de empresas, falências, colapso no abastecimento, falta de alimentos, como consequência fome, morte e etc. Vai ter mais mortos pela fome do que pelo Covid-19. Vejam só, até campanhas de vacinação contra doenças muito mais letais do que o coronavírus foram suspensas em muitos países. Estamos nos matando por medo dessa pandemia, por medo desse vírus. Isso não é lógico, não tem bom senso. E quem se beneficia desse suicídio coletivo? Basta ver aí o que está nos jornais. Tem várias correntes fazendo suas declarações e não é difícil ver quais são as intenções delas. Os ecologistas radicais, os promotores de uma governança mundial e a esquerda radical. Quem lucrou com muito isso e foi muito beneficiada foi a China, que é tomada por certos órgãos mundiais como modelo a ser seguido. Os ecologistas radicais também querem se aproveitar da situação para impor sua agenda verde. Os globalistas também querem estabelecer implantar um regime ditatorial, aproveitando a crise para colocar um controle estatal em todos os países. E ainda tem a esquerda radical. Velhos planos de socialização agora vão sendo propostos, tendo como desculpa a crise econômica que vem. Tem gente até aí lançando teses como a do salário universal. E qual é o resultado? Fracasso econômico e social que aconteceu nos países socialistas. Para essas pessoas, essa medida seria um meio de emancipação, de tornar os homens iguais. Um igualitarismo generalizado. Entendam bem, um igualitarismo dentro da pobreza e não dentro da riqueza. E se a mudança do mundo não vier pela lei, virá pela violência. Violência feita pelos cabeças quentes aí, como
Por exemplo, aconteceu na França com o pessoal dos coletes amarelos. E mesmo nas manifestações do Chile de 2019. Em muitas cidades da França, esses distúrbios já estão acontecendo. E essas correntes dos ecologistas, dos globalistas, dos esquerdistas, eles dizem que nada voltará a ser como antes. E dizem com segurança. A mídia vem desempenhando um papel fundamental para que todos aceitem esse mundo novo que vem, inevitavelmente. E o pânico da epidemia faz com que as pessoas aceitem a mudança. E como se não bastasse todo esse alarmismo causado pela mídia, as autoridades religiosas, a hierarquia católica, vêm dando sustentação às medidas de restrição. E pela primeira vez em séculos, não houve as celebrações da Semana Santa. E diante desse medo, desse pânico coletivo, muita gente está disposta agora a se submeter às imposições dos governos, as que já foram estabelecidas e outras que possam ser propostas. Tem gente disposta a se submeter ao controle estatal através até de aplicativos nos celulares. Parece que todo mundo vai como cordeiros em direção ao matadouro do controle do estilo chinês em suas vidas. São vítimas de uma baldeação ideológica sem precedentes na história. E como nós devemos ver esse fenômeno de manipulação psicológica das massas? Plínio Corrêa de Oliveira fez uma previsão impressionante disso na década de 60. Quer dizer, como manipular e predispor pessoas em direção a uma determinada posição ideológica sem que elas percebam. Esse processo foi descrito por ele no livro Baldeação Ideológica Inadvertida e Diálogo. Foi o que aconteceu com a mudança, por exemplo, com a mudança dos movimentos da ação católica dos anos 30 e 40 do século XX, em direção à teologia da libertação. Algumas palavras talismã com uma carga emocional muito grande são lançadas para favorecer a mudança psicológica. No caso de agora, temos expressões como solidariedade global, proteção inclusiva, salário universal, conversão ecológica. Diante do medo, as pessoas vão aos poucos aceitando as novas ideias. E tudo isso não teria o efeito desejado se, infelizmente, para nossa perplexidade enquanto católicos, nós vemos a complacência do Vaticano com relação a isso, que vai se alinhando cada vez mais com o ecologismo radical, com a esquerda e com os globalistas. Muitas declarações do Papa Francisco vão nessa direção. Se essa manobra der certo, se vier esta nova ordem mundial, ecologista, socialista, seria um pecado supremo das nações. E isso sim atrairia para nós os castigos divinos. Então é justamente aqui que devemos recusar esse mundo novo. Não devemos nos deixar dominar pelo pânico, nem por essa operação de mudança ideológica. É assim que superaremos essa crise. O que está em jogo não é apenas um modelo econômico ou social, mas uma civilização, ou o que resta dela, pelo menos. Uma civilização que é nascida do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, é a civilização cristã. Nesse momento histórico, nós não podemos nos omitir diante dessa enorme manobra de baldeação ideológica e de engenharia social. Nós devemos esclarecer a opinião pública e, dentro da lei e da ordem, combater esses desvios que estão sendo impostos e que quase ninguém
está se levantando contra eles. Se nós agirmos assim, podemos confiar na graça de Deus, que nunca falta para aqueles que lutam por Ele. E Nossa Senhora em Fátima disse que viria uma época de castigos, quando nações inteiras desapareceriam. Mas no fim, ela prometeu que ela triunfaria. E é com essa certeza, ao mesmo tempo combatendo esses erros, que podemos superar essa crise. É nossa obrigação na defesa da civilização cristã nascida do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo.